nosso assunto agora passa a ser a genética, que é um assunto muito interessante e que está super aí em alta, né? Nós vamos começar pelos conceitos básicos da genética. Então, o que é a genética? A genética é a parte da biologia que vai estudar a hereditariedade, ou seja, a forma como que as nossas características elas são repassadas de geração para geração. Por isso que a gente costuma dizer, né, que filho de peixe, peixinho é. Então, como que essa característica vai sendo passada de geração a geração? Então, vamos só relembrar algumas estruturas que a gente já estudou. Então, olha aqui no número 1, o que a gente tem representado? Aqui é a célula, esse roxinho número 1 é o núcleo. Dentro do núcleo, nós temos a estrutura 2. O que é essa estrutura 2? Esse que parece um xizinho representa os nossos cromossomos. Então, os cromossomos estão dentro do núcleo da célula. E o cromossomo, ó, se eu pudesse esticá-lo, né? Olha aqui o que é o cromossomo. É a sequência de DNA. DNA vai ser o nosso próximo assunto, tá joia? E é nessa sequencinha aqui que estão as nossas informações, as nossas características. Então, vamos para algum conceito. Prestem bastante atenção nos desenhinhos e naquilo que eu vou dizer para você. Então, isso aqui é um cromossomo. É um desenho que representa o nosso cromossomo. Normalmente, a gente tem par de cromossomos dentro da célula. Por que par? Ó, porque um cromossomo sempre vem do pai, origem paterna, e o outro sempre de origem materna. As únicas células que você não vai encontrar de parzinho, né, que não tem parzinho, são as células que formam os gametas, que são as nossas células de reprodução. No caso, o óvulo e o espermatozoide. Então, você vai ter um cromossomo só. Por quê? Porque a hora que o óvulo encontrar com o espermatozoide, que ocorra a fecundação, a gente volte até o parzinho. Então, um de origem materna e outro de origem paterna. O que são cromossomos homólogos? Homo, igual. Então, cromossomos homólogos significa que na sequência desse cromossomo aqui, eu tenho os genes que vão levar a uma mesma característica, tá? O que são cromátides, ou que a gente chama de cromátide irmã? Cromátide, na verdade, é cada um dos filamentos do cromossomo, do pedacinho do cromossomo. Então, a cromátide é o filamento do cromossomo. Olhem esse desenho. O cromossomo, quando ele está simples, você vai encontrar nessa estrutura. Quando ele tiver duplicado, ó, são dois, duplicado, tá? Ou às vezes, conforme o desenho, ele aparece assim, ó, como se fosse uma forma de xizinho. Aí é um cromossomo duplicado também. Então, o que é o gene? O gene é a nossa unidade hereditária, que você herda do pai, que você herda da mãe. O que é locus? Locus é o local que o gene ocupa no cromossomo. Lembra? Então, esse desenho representa o cromossomo. O lugarzinho que eu encontro o meu gene, ele é chamado de locus gênico, tá? É o lugar que eu encontro o gene no cromossomo. O que é gene alelo? Então, eu digo, por exemplo, ó, vou fazer outra cor aqui. Que esse gene é alelo desse. O que significa isso? Que eles estão ocupando o mesmo locus em cromossomos homólogos. Você consegue visualizar? Ó? Esse é um cromossomo, esse é outro cromossomo. Por que esse gene é alelo desse? Porque ele está ocupando o mesmo lugar no parzinho de cromossomo que a gente diz é homólogo. Por que o cromossomo é homólogo? Porque eles trazem genes que se correspondem. O que significa isso na prática? Significa que esse gene está determinando uma mesma característica, tá? Eu já vou falar sobre isso aqui. O que é homozigoto? Super importante a gente ter esse conhecimento. O que é heterozigoto e o que é homozigoto. Então, vamos lá a mais dois conceitos. Genótipo é diferente de fenótipo. Toda vez que falar de genótipo tem a ver com gene. Então, é a minha constituição genética, é aquilo que eu não consigo mudar. Eu herdei o gene dos meus pais. Lembra? Se é par de cromossomo, um do pai, outro da mãe. Então, é a minha constituição, a minha característica hereditária, tá? Toda vez que eu vou representar um gene na hora de fazer um exercício que a gente vai resolver os cruzamentos, o gene, olha só, a gente representa por letras e se você perceber, sempre de parzinho. Por quê? Porque é um do pai, outro que vem da mãe.
tá? Sempre letra maiúscula ou minúscula. O que é importante lembrar? Que o gene ele não varia com o tempo, só em alguns casos, se houver mutação que vai modificar esse gene e vai levar uma nova característica. Mas isso aí é ao longo da evolução, ao longo das espécies, tá? O que é fenótipo? Fenótipo é a minha característica, então é aquilo que eu vejo. Quando eu falo assim, ela tem a sobrancelha grossa, né? Eu estou falando do fenótipo, eu estou vendo a característica. Ou a cor do cabelo é claro. Então, isso é o fenótipo, é a característica que se manifesta, mas que juntamente com a ação do ambiente. Lógico, o meu cabelo não é cor natural, isso que você está vendo. Ou seja, esta cor aqui é o meu fenótipo, mas não é o meu genótipo verdadeiro, porque o meu genótipo bem verdadeiro aqui, ó, é o que está na raizinha, que é bem escuro. Esse é o meu genótipo que determina a cor do cabelo. Só que é importante você prestar atenção nisso, que o fenótipo, ele pode sofrer ação do ambiente, então eu posso modificar. A cor de pele, por exemplo, eu tomo sol, fico mais morena. Eu modifiquei o meu fenótipo, mas eu não vou transmitir isso aos meus descendentes, porque o que vai dizer a cor da pele é o que está escrito no meu gene, naquilo que eu herdei, tá? Então, isso é super importante. Genótipo é constituição genética, né? Normalmente a gente representa pelas letras para representar os genes, sempre em par, porque você tem par de cromossomos, um sempre veio da mãe, outro veio do pai. E o genótipo indica o meu fenótipo, ou seja, a minha característica mais a ação do ambiente. Então, aqui é bem joinha da gente entender. Eu tenho o genótipo, então lembra os genes? Eu posso ter um genótipo homozigoto e posso ter genótipo heterozigoto. Se você não compreender isso, você não faz nada em genética. Então, olha só, o que significa homo? Homo significa igual. Então, quer dizer que um indivíduo homozigoto, ele vai ter os genes, alelos, iguais. Aí eu posso, então, olha, representar por duas letras maiúscula, então ele é um homozigoto, ou duas letras minúscula, ele também é homozigoto. Qual é a diferença de eu usar a letra maiúscula e a letra minúscula? Porque a letra maiúscula indica que esse gene é dominante sobre o outro. O que significa isso? Que se eu tiver só um gene, eu não tenho parzinho? Sim. Mas se eu tiver só um gene, a característica vai se manifestar. Eu não preciso ter os dois genes iguais para que a característica se manifeste, tá? Então, daí eu uso a letra grande para eu entender que aquele gene é dominante sobre o outro, tá certo? E quando o gene é recessivo, que a gente diz, ó, tá vendo aqui? Eu uso letra minúscula. Então, esse eu entendo que eu preciso ter dois iguais, pequenininhos, né? Não é que o gene é pequenininho, a gente usa a letra para entender isso, para que essa característica se manifeste. Então, vamos voltar lá. Homozigoto significa igual, então são dois genes alelos iguais. Se for duas letrinhas grandes aqui que eu escrever, é homozigoto dominante. Duas letrinhas pequena é homozigoto recessivo. Você tá vendo, ó, gene, aqui é o locus, é o local que ele tá no cromossomo, tá joia? O que é hétero? O indivíduo é heterozigoto, significa que ele é diferente. Então, ó, não é decorar, é entender. Homo, igual. Hétero, diferente. Então, são genes alelos diferentes. E como é que eu represento eles na letrinha para eu entender que eles são heterozigotos, que eles são diferentes? Tá aqui, ó. Sempre uma letra grande e uma letra minúscula. Sempre uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Ó. Azão, azinho. Qual é a característica que está se manifestando? A do gene dominante, né? Mas esse indivíduo, que um dia, se ele for ter filho, ele pode ter um filho com uma característica diferente, porque ele tem um gene para expressar isso. A gente vai entender isso melhor na hora de realizar cruzamento, tá certo? Então, entendam isso. Homo igual, genes alelos iguais. Azão, azão, azinho, azinho, bezão, bezão, bezinho, bezinho. Hétero, diferente, sempre um dominante, sempre um recessivo. Genótipo, lembra que eu já falei lá? É diferente de fenótipo. Então, vamos dar um exemplo. Genótipo. Qual vai ser o meu tipo sanguíneo? Isso é o meu genótipo, é determinado pelo meu gene, pelo aquele gene que está lá no cromossomo. Aí, quando eu falo, qual é o seu grupo sanguíneo? O meu.
O meu é A positivo. Eu estou falando do fenótipo, que é aquilo que se manifesta. Mas quem determinou de eu ter grupo sanguíneo A positivo foi o meu genótipo. Um outro exemplo, a altura. É o meu gene que vai determinar. Não adianta eu querer ser alto se meus pais são baixos. Então, aí o fenótipo é a altura. Se você é alto, se você é médio, se você é baixinho. Mas quem determinou isso foi o meu conjunto de genes. Cor do cabelo. Então, a cor do cabelo é determinada pelo meu genótipo. Ah, mas hoje eu tenho as tintas, eu posso mudar o meu fenótipo? Posso. Só que o meu filho não vai nascer com a cor do fenótipo que eu modifiquei. Ele vai nascer de acordo com o meu gene. Tranquilo quanto a isso? Espero que sim. Então, só para lembrar, como eu disse, a gente tem lá naquele primeiro desenho, lembra que os cromossomos estavam dentro do núcleo da célula. Isso é super importante a gente guardar. Os seres humanos, nós temos 46 cromossomos em cada célula do nosso corpo, todas ao parzinho, ó. Então, nós vamos ter 23 pares de cromossomos, porque 23 vezes 2 vão dar 46. As únicas células nossas que terão 23 cromossomos, ou seja, a metade do número, é a hora que eu produzo o óvulo, se eu for mulher, né? E se eu for homem, cada espermatozoide eu produzo com 23. Por quê? Porque a hora que juntar lá o óvulo com o espermatozoide, veio metade das cargas genéticas do pai, metade da mãe, 23 aqui, formou você com 26. Tranquilo? Revisem a aula, qualquer dúvida é só entrar em contato. Até a próxima, tchau, tchau.